Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa dúvida super comum para quem investe. Qual é o melhor jeito de começar a colocar dinheiro em empresas globais, mas sem sair do Brasil? A gente preparou uma análise completa para comparar as duas rotas mais conhecidas, os BDRs e as contas internacionais. Vamos nessa? A grande questão é essa, né? Como é que se faz para ter um pedacinho da Amazon ou da Tesla usando reais direto da corretora que a gente já conhece aqui no Brasil? Parece um quebra-cabeça, mas, na verdade, existem caminhos bem claros para isso, cada um, claro, com suas próprias características. E uma das respostas mais diretas para essa pergunta nos leva direto para os BDRs. Ok? Vamos entender isso. Pensa neles como uma espécie de ponte, sabe? É a verdadeira porta de entrada para quem quer botar um pé no mercado global, mas de um jeito mais simples, sem ter que abrir conta lá fora logo de cara. Então, o que é um BDR, na prática? Bom, é um certificado. É como se fosse um recibo que é negociado aqui na nossa bolsa AB3 e que representa o valor de uma ação lá de fora. Ou seja, é um jeito de investir indiretamente, diferente de ir lá e comprar a ação direto na fonte. E como é que isso funciona nos bastidores? É até bem simples. Primeiro, uma instituição financeira grande vai lá fora e compra um monte de ações. Depois, ela guarda essas ações no lugar seguro, numa custódia. Aí, aqui no Brasil, essa instituição emite os certificados, os BDRs, que são lastreados nessas ações. E pronto, com isso, a gente consegue negociar esses papéis aqui na B3, tudo em reais. Certo, o mecanismo parece fazer sentido. Mas por que essa seria uma boa estratégia para começar? Vamos dar uma olhada agora nas vantagens práticas, aquelas do dia a dia, que fazem os BDRs serem tão interessantes, principalmente quando a gente compara com a ideia de abrir uma conta internacional. O ponto central aqui é a combinação dos benefícios. Primeiro, a diversificação, para sair um pouco do risco Brasil. Mas o grande pulo do gato é fazer isso de um jeito fácil, via B3, sem aquela burocracia toda de abrir conta em outro país, mandar dinheiro para fora. A exposição ao dólar existe, claro, assim como na conta direta, mas a operação inteira é feita em reais. É muito mais prático. E isso aqui ilustra perfeitamente o que eu acabei de falar. É a chance de se tornar sócio das maiores empresas do mundo com poucos cliques, usando o mesmo home broker que já é familiar para todo mundo que investe aqui no Brasil. Simples assim. Mas como em todo investimento, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. Essa conveniência toda dos BDRs vem junto com alguns riscos e, principalmente, regras de imposto bem específicas. E é fundamental ficar de olho nisso, porque elas são bem diferentes das regras para quem investe direto numa conta lá fora. O primeiro ponto de atenção é o que a gente chama de dupla volatilidade. O preço de um BDR não sobe ou desce só porque a ação da empresa subiu ou desceu lá fora. Não, ele também é impactado, e muito, pela variação do dólar. Então são dois fatores de risco atuando ao mesmo tempo no preço em reais. E quando o assunto é imposto, o número para guardar na cabeça é esse aqui, 15%. Qualquer lucro que se tenha na venda de BDRs é tributado. A alíquota é única, de 15% sobre o ganho de capital. E aqui, olha, muito cuidado. Esse é talvez um dos pontos tributários mais importantes. Aquela famosa isenção de imposto para vendas de até R$20 mil no mês, que vale para ações brasileiras, esquece. Para BDRs isso não existe. Vendeu com qualquer lucro já tem que gerar a DARF e pagar o imposto. Simplifica o cálculo por um lado, mas elimine um benefício fiscal bem relevante. E tem mais alguns detalhes. A liquidez de alguns BDRs pode não ser tão alta. Outra coisa, os dividendos. Eles geralmente já chegam aqui com o imposto retido lá no país de origem. E por fim, um ponto jurídico importante. O que se tem é um recibo, um certificado, não a ação em si. Numa conta internacional, a pessoa é dona da ação de fato, o que pode dar outros direitos. Com tudo isso na mesa, a gente chega na grande pergunta. Afinal, o que vale mais a pena? BDR ou uma conta direta lá fora? A verdade é que não tem resposta certa ou errada. Depende totalmente do perfil e dos objetivos de cada investidor. Essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Repara só, ações no Brasil não têm o fator câmbio. Já os BDRs e a conta internacional, sim. A grande virada de chave está na complexidade. Os BDRs mantêm a coisa simples, dentro da B3. Já a conta direta aumenta um pouco a complexidade, mas em troca oferece um nível de controle muito maior. E a visão dos especialistas, como a gente vê nessa citação, reforça exatamente essa ideia. Os BDRs são a ferramenta perfeita para dar o primeiro passo, sabe? Para começar a diversificar o patrimônio pelo mundo sem ter que enfrentar as barreiras iniciais de abrir uma conta no exterior. Só que a jornada de um investidor é uma evolução, né?
Para quem já está mais experiente e busca mais autonomia, a conta direta lá fora pode ser o caminho natural. E isso pode trazer mais controle, custos de corretagem e câmbio menores e acesso a um universo muito maior de ativos, como ETFs específicos e títulos de outros países. Então, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão: ir pela simplicidade e praticidade dos BDRs ou buscar o controle e a variedade de uma conta direta. A escolha vai definir a jornada de cada um no cenário global. E a pergunta que fica é: qual seria o primeiro passo ideal para cada tipo de estratégia?